Bom dia, terceira série, tudo bem? Estamos aqui novamente, continuando com a Revolução Russa, que está no capítulo 32 do nosso livro didático, na página 755. Essa imagem que inicia a unidade mostra as pessoas que aderiram aí à Revolução, né, nas ruas de Petrogrado. Vocês podem observar uma característica popular da Revolução, são pessoas simplórias, são pessoas realmente da classe trabalhadora. E agora a gente vai entrar um pouco mais em como que essa Revolução eclodiu em 1917. Qual é o contexto e quais são os antecedentes? O que estava acontecendo no mundo, o que estava acontecendo na Rússia e como que se forma esse grupo revolucionário? A gente sabe que o contexto principal dessa revolução vai ser a Primeira Guerra Mundial. A Rússia fazia parte da Tríplice Entente junto com a Inglaterra e França, mas ela se retira do conflito um ano antes da conclusão. O que levou a Rússia a sair do conflito? Foi o problemaço interno que ela estava passando naquele momento. Até 1917 segurou a onda legal, mas quando as coisas tomaram uma proporção infinitamente maior do que ela era capaz de lidar, ela se retira então do conflito. Nós vemos aí o enorme território do Império Russo, né? Se a gente acha a Rússia grande hoje, imagina naquela época, hein? E aí está um pouco do substrato do governo de Czar Nicolau II, que desde 1894 estava no poder, né, assumido aí pelo seu pai, que tinha morrido, num governo de monarquia absolutista, uma economia predominantemente agrária, a maior parte da população vivia na miséria, uma sociedade desigual, tanto econômica quanto tributária e juridicamente, porque a Rússia vivia ainda, gente, nos moldes do sistema feudal, praticamente. Não existia posse de terra. Além do que, o território russo ele é formado, em sua gênese, por inúmeros territórios que foram conquistados por meio de conflitos, guerras de conquistas e etc. Então, essas pessoas não tinham direitos legais nenhum. Por muitas guerras que ela enfrentava, o país passava por uma extrema miséria sempre. E a última tinha sido a Guerra Russo-Japonesa em 1905 e ela não conseguia se sustentar na Primeira Guerra. Outro fator também muito importante foram as ideias socialistas, né, que tornaram-se cada vez mais presente na realidade do final do século XIX, que é o caso das ideias marxistas, as ideias anarquistas de Bakunin, socialismo científico e etc. E todas essas doutrinas, elas pregavam uma certa igualdade social, além da proposta de uma revolução. Esse é o Nicolau que durante a explosão da Revolução vai ser assassinado, fuzilado, exterminado junto com a sua família, que era enorme, era um filho e mais 5 meninas e a esposa. É uma coisa lamentável da história isso. E no ponto de vista econômico, todas as terras, ou grande parte delas, pertenciam à nobreza, como eu disse a vocês, essas características feudais. Então, existia uma grande necessidade de reforma agrária para essas pessoas que viviam na penúria. Havia poucas indústrias e no campo ainda havia servidão. Quando a gente fala que havia poucas indústrias, com relação ao momento de Revolução Industrial que já estávamos vivenciando naquele período, né? Nós estamos falando do início do século XX. Inglaterra, Alemanha, até os Estados Unidos já estavam muito avançados nesse ponto, enquanto a Rússia ainda era basicamente rural. O governo do czar Nicolau II tinha uma importante
e muito significativa carga tributária e leis muito severas sobre o seu povo. E isso vai deixando, né, a coisa cada vez mais insustentável, já que a população miserável era obrigada a sustentar um exército que carecia de alimentos, armas e uniformes constantemente. A maior parte dessas pessoas participava da produção, mas poucas utilizavam os benefícios que deveriam ser divididos de forma igualitária. Dentro de um contexto de absolutismo, as pessoas participam da produção. Assim sendo, foi se formando então grupos revolucionários, influenciados tanto pelo anarquismo quanto pelo socialismo alemão. Também haviam pessoas que tinham ideais burgueses. É preciso lembrar de todos os processos de revoluções burguesas que já aconteciam na Europa desde o século XVII, né, lá com a Carta Magna na Inglaterra, depois a Revolução Francesa, depois o processo de unificação italiano e alemão. A Rússia está com um atraso aí de uns bons anos. E nessa galera que eram contra o czar russo, Nicolau II, existiam pessoas com os mesmos interesses das revoluções burguesas, né? Não queriam uma revolução proletária do trabalhador com reforma agrária igual queriam os socialistas e anarquistas, né? Queriam uma reforma, uma revolução no molde burguês. Assim sendo, é criado então o Partido Operário Social Democrata Russo, né, em 1905, princípio do século XX. Só que esse grupo, gente, ele não vai ter uma homogeneia e logo ele vai se repartir, né? Você vai ter, então, os mencheviques, chamados de os brancos, que tinham como objetivo conquistar o poder aliando-se à burguesia, que era uma grande maioria no parlamento. É preciso lembrar que o parlamento ele era contido por pessoas bem-nascidas, que são os nobres, os de sangue real e etc., e a burguesia, que era aquela galera que havia se enriquecido, que havia construído um patrimônio, mesmo não tendo os direitos de sangue. Para os mencheviques, que também eram adeptos dessa ideologia socialista, para eles deveria haver primeiro uma revolução burguesa contra o czarismo, para depois fazer uma revolução socialista, né? Ir por partes. Derrubar o czar para ter mais liberdade econômica e etc. E depois fazer uma revolução socialista. Do outro lado, haviam os bolcheviques. Os bolcheviques eles queriam conquistar o poder por meio de uma revolução socialista, nos moldes daquelas que Marx falava, né? A Revolução Proletária. Eles queriam como estratégia promover uma revolução socialista que fosse conduzida por soldados, operários e camponeses. Mano, pensa comigo, se a Rússia era rural, você tem aí mais de 80% de uma população inteira, toda nessa situação campesina. Então, os bolcheviques, a intenção deles era transformar os soldados, que eram uma classe muito oprimida também na sociedade russa, devido ao número de guerras, conflitos e etc., os operários, os trabalhadores, tanto urbanos quanto rural. Antes de passar para frente, eu quero salientar uma coisa muito específica desse processo, que é o seguinte. Marx, quando ele escreve o Capital, quando ele fala sobre o processo de revolução do proletário, ele está falando, se referindo à sua realidade na Alemanha, no caso de Engels na Inglaterra, de uma revolução, de um operariado urbano, né? Jamais ele imaginou na vida que isso pudesse acontecer com um proletariado rural, de campesinos, né? E os bolcheviques acreditavam nessa aposta. Um dos líderes dos bolcheviques foi Vladimir Lenin, que era um grande socialista e que defendia os lemas paz, que era
finalmente sair das guerras e etc. Pão, que era uma vida mais digna, né, com alimentos para as pessoas, e terra, que era uma prerrogativa para uma reforma agrária. Os lemas de Lenin, que vão ser defendidos aí e postos em prática nas manifestações. E todo o poder aos sovietes. Daqui a pouquinho a gente vai entender melhor o que é os sovietes. Paz significa sair da Primeira Guerra Mundial. Pão, igualdade social. E terra, reforma agrária. A divisão de terras para o benefício dos camponeses. Além da divisão dos bens, Lenin defendia a estatização dos bancos e das indústrias. Gente, bancos e indústrias se tornando pertencentes ao Estado, eliminaria totalmente a burguesia. É por isso que os mencheviques e os bolcheviques se separaram aqui nesse momento, né? Porque para os mencheviques burgueses isso aqui jamais poderia acontecer, né? Bom, os sovietes são os trabalhadores que vão participar da Duma, que é uma coisa que a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Um conselho de operários que vão se formando para desenhar essa revolução. Um dos primeiros acontecimentos que marca a Revolução de 17, mesmo anos antes, é o Domingo Sangrento. Domingo Sangrento foi um protesto muito pacífico que foi reprimido de forma armada por ordem do czar, onde milhares de pessoas foram mortas. Só um minutinho para a gente focar ali naquele... Aqui. Ó. O massacre do Domingo Sangrento em São Petersburgo, uma linha de soldados armados atiravam em manifestantes desarmados bem no Palácio de Inverno. Foi uma coisa bem horrorosa mesmo, gente. Óbvio que isso é uma gravura, não é uma fotografia, mas demonstra um pouco daquele horror. A quantidade de mortos e feridos aumentou a fúria dos revoltosos, e com razão, né? Pelo amor de Deus, que coisa horrível. Notando o aumento dos protestos e greves, Nicolau II convoca as Dumas, que eram espécies de parlamento, mas que na realidade não funcionavam. Vejam bem, num contexto de absolutismo, não existe nenhum tipo de democracia ou de parlamentarismo, né? Quem participava dessas reuniões era a burguesia e a nobreza, então nunca que os interesses da população eram observados. Então, aí ele cria essas Dumas, que vai ser um parlamento feito pelos sovietes, que são os operários. Só que ele faz isso só de só de mentirinha. A cerimônia de abertura da Duma Estatal do Conselho do Estado no Palácio de Inverno em 27 de abril de 1906. Vou só mostrar essa imagem para vocês um pouquinho. Ai, não vai dar. Mas enfim. Vamos que vamos. Aê! Ó a galera aí, ó, doidinha para participar do poder. Último fato desse pré-período revolucionário, né? É o episódio do Encouraçado Potemkin. Inclusive, aqueles que curtem aí um filmezinho, tem um filme do Encouraçado Potemkin que marca aí essa passagem. Majestade, nós operários da cidade de São Petersburgo, nossas mulheres, nossos filhos e nossos pais inválidos, viemos a vossa majestade procurar justiça e proteção. Caímos na miséria, oprimem-nos, sobrecarregam-nos de trabalho esmagador, insultam-nos e ninguém reconhece em nós o homem. Somos tratados como escravos, que devem aguentar pacientemente o amargo, triste destino e calar. Gente, a situação do pessoal do exército ela era muito difícil, muito difícil. Se vocês se recordam do episódio brasileiro da Revolta da Chibata, onde os marinheiros ganhavam chicotadas quando faziam alguma coisa de errada, imagine o exército russo. Imaginem o exército czarista russo do início do século XX. Então, esses militares da Marinha, do Exército, sempre envolvidos em conflitos, a vida deles era muito difícil. Então, quando o Exército passa a reivindicar também melhores condições, rapaz, isso pega fogo.
Como aconteceu a Revolução? Bom, esse aqui eu vou deixar para a próxima aula, né, para a gente continuar o nosso assunto, mas o mais importante é salientar todos os condicionamentos que levaram à eclosão dessa revolução. A gente não pode ser leviano com a história e achar que os fatos acontecem do nada, né, aleatoriamente, né, de uma maneira... Isso não acontece. O czarismo na Rússia era uma forma de governo massacrante, era uma forma de governo que judiava e muito da população. Então, não foi à toa que isso tudo aconteceu com a violência que foi, e infelizmente a família real acaba, né, até brutalmente assassinada, e os operários, os camponeses e até a burguesia russa tinha toda a razão, né, para ter entrado nesse conflito contra o czar, derrubando aí uma monarquia, a monarquia dinastia de Romanov, que reinava há muito tempo na Rússia. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse modelo, tá bom? E na próxima aula a gente se vê. Beijos!